Mais cedo ou mais tarde na sua carreira de narrador, você vai passar por essa situação. A morte de um personagem do seu grupo de RPG. E pode ter sido um problema complicado que os jogadores não conseguiram sobrepor, um combate contra inimigos cruéis, às vezes decisões equivocadas do grupo, ou até mesmo puro e terrível azar nos dados. Tudo isso pode levar a esse momento complicado na sua mesa de RPG, e foi justamente isso que aconteceu recentemente num episódio nosso aí do RPG das Antigas, que me motivou a fazer esse vídeo. E se você pensar, não é a primeira vez que personagens morrem em minhas campanhas. Alguns até de maneira bem traumática. E eu diria que a porcentagem de morte é bem grande em campanhas aqui do canal, principalmente se você comparar com outras mesas de RPG pela internet. Sombras da Guerra, Mirage Mindrait, RPG dos Streamers, Avernos, Clã do Machado, todas essas campanhas e provavelmente outras que eu tô esquecendo, tiveram personagens que foram mortos. Mas depois disso tudo, de eu mostrar que eu sou um mestre tão cruel, malvado, por que será que as pessoas continuam jogando comigo? Será que a morte dos personagens é realmente algo muito ruim? Ou será que a real ameaça sobre a vida deles torna o jogo muito mais real, muito mais legal e interessante? Olá pessoal, o Grun tá trazendo pra você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência matando personagens de RPG. E no vídeo de hoje vamos falar por que os personagens precisam morrer em suas campanhas. Ou melhor, antes que alguém ameace aí minha família por falar essas coisas. Por que que é bom pro seu jogo ter a real ameaça de morte para os personagens? E de novo aí, para preservar minha família online, que esse assunto é meio tabu, eu queria fazer alguns avisos. Em primeiro lugar, esse vídeo não é para passar pano para mestres sem noção, querendo detonar personagem por qualquer motivo extra do jogo, por qualquer maluquice que ele tenha. Inclusive, todo o trabalho dessa série é para ajudar a galera a se aprimorar. Eu já fiz vídeos sobre comportamento de mestre contra os jogadores, ensinei a balancear os combates, preparar as armadilhas, macetar o dado atrás do escudo do mestre, tudo para poder preservar o bom andamento das campanhas, um bom jogo de RPG. Todos esses vídeos estão aqui nessa playlist do Narrando como Mestre, e se você já está indignado com o que eu estou falando aqui, com a thumbnail e tudo mais, pode assistir essas ideias para entender o que realmente eu quero fazer aqui agora. Em segundo lugar, eu não estou aqui para dizer como você deve jogar RPG, nem a maneira certa de se jogar RPG, para mim isso não existe, tá? Cada jogador, cada mestre, cada grupo ou mesa faz do jeito que quiser, joga como quiser, como for mais interessante para o seu divertimento. Se a galera quer fazer um jogo old school super mortal, que a vida dos personagens vale nada, beleza, show de bola. Se o grupo quer um passeio pelo parque, quase um teatrinho ali para contar uma história dos personagens e do mundo, então beleza, ótimo também. E se você quer um jogo mais equilibrado, com a possibilidade dos personagens morrerem, mas de modo geral ter a possibilidade de se aprofundar nas histórias, perfeito também. E aí, se você discordar dos meus argumentos, eu leio e respondo praticamente todos os comentários do vídeo. Estou disposto a continuar essa conversa mesmo depois que eu postar no YouTube. Então você pode deixar a sua ideia aqui embaixo nos comentários do vídeo para a gente debater um pouquinho esse assunto que, como eu falei, é tão polêmico, né? E assim, ó, apesar aí da thumbnail com o clickbait do bem, esse vídeo não é sobre como você deve jogar RPG, e sim como eu gosto de jogar, tanto como mestre quanto como jogador. E como muitos de vocês estão aqui porque gostam dos meus jogos, gostam das minhas opiniões, sem mais delongas, vamos embora para esse assunto, porque eu vou trabalhar em 3 etapas. Segura aí na cadeira. Vamos falar por que os personagens devem morrer, depois aí na segunda etapa, como os personagens devem morrer, e você vai querer ficar até o final do vídeo, porque o último eu vou dar umas dicas interessantes para tornar esse momento menos doloroso para você e para os seus jogadores. E logo de cara, vale a pena falar, ninguém gosta de um mestre assassino, e um bom mestre não deve nunca querer matar seus personagens, não deve planejar os encontros para poder matar todo mundo, matar o grupo inteiro. Porém, em cada combate, a morte precisa ser uma possibilidade real para que o jogo tenha peso, para que os jogadores levem a campanha e os seus próprios personagens a sério, para que eles sintam que as ações deles são realmente importantes e podem salvar o grupo, a cidade, a vila e a pele de cada um. Porque assim, bicho, você já viu a quantidade de regra que tem aqui no livro? Olha o calhamaço que é esse negócio. A grossura e a quantidade de instruções que tem em cada um desses livros. Para que seguir tudo isso se o resultado final vai sempre ser o mesmo? Se o resultado final vai sempre ser a vitória dos jogadores? Se o mestre está o tempo todo manipulando a situação para que os aventureiros vençam, para que nunca ninguém morra e todos tenham a chance de contar a sua história, o jogo fica chato. É como você entrar numa casa de terror, num parque de diversões.
você sabe que tudo aquilo ali é mentira. Então as emoções nunca serão reais e genuínas. E por melhor que seja o mestre, se ele tá poupando os jogadores, salvando o grupo por detrás do escudo, pode ter certeza que eventualmente a galera vai perceber que o perigo não é real, não é de verdade. Eventualmente os jogadores vão entender que não importa o tamanho da confusão que eles estejam, a situação sempre vai virar e eles vão sair vitoriosos, sem pagar nenhum real preço. E acredita em mim, se você está em um jogo que as suas ações não possuem reais consequências, a coisa toda acaba ficando meio chata, sem emoção, sem graça. É quase que um matador silencioso de campanhas de RPG. Sabe o que é? A chatice. Porque um jogo muito difícil pode se tornar frustrante, mas um jogo muito fácil fica entediante. Então o ideal, na minha opinião, é um equilíbrio entre as coisas. Os jogadores podem sim vencer a grande maioria dos combates, mas para mantê-los alertas e engajados, eles precisam entender que seus personagens não são invencíveis. Que se a coisa toda desandar, se eles derem mole, eles podem morrer. E como eu falei anteriormente, a possibilidade dessa morte precisa existir para que o jogo continue interessante. E isso, na minha opinião, é o principal motivo para que você, de vez em quando for necessário, quando o jogo acontecer dessa maneira, realmente mate os personagens. Porque não existe outra maneira dos seus jogadores realmente acreditarem que aquele jogo é sério, que aquele jogo é a vera. Esse é o preço principal, o maior preço possível para a galera que está jogando. E assim, agora já explicamos por que os personagens devem morrer, para que esse jogo seja sério. Então vamos focar em como você vai ceifar essas vidas para que a situação seja memorável. E apesar da dor e sofrimento, para que o jogador entenda por que perdeu o seu personagem. E como eu falei anteriormente, nenhum mestre deve planejar o encontro para poder matar os personagens. O que ele deve fazer é montar normalmente o cenário e a situação de acordo com o que faz sentido para o mundo. E então os jogadores vão interagir com esses elementos. Combates, armadilhas, perseguições, são coisas natural do RPG. E se a situação ficou perigosa demais, isso não é culpa do mestre. São as circunstâncias do mundo e você deve deixar o combate rolar de acordo com a narrativa emergente da sua cena. Não sei se vocês vão lembrar ou se vocês assistiram, em nossa campanha Miragens Midraith, aconteceu exatamente isso quando um dos personagens morreu. Os jogadores foram até um covil de bandidos, onde existiam vários inimigos, acabaram iniciando uma briga que eles não podiam vencer, e eu, como mestre, não deixei os inimigos mais fracos ou diminuir a quantidade deles. A pancadaria comeu sinistramente e os adversários estavam em superioridade, porque no mundo do jogo isso fazia sentido. Era normal que no covil dos inimigos eles estivessem mais fortes. E acabou que um personagem morreu e o resto do grupo, teve que fugir ou teriam o mesmo destino. Então a primeira dica é que você coloque na frente dos seus jogadores desafios que façam sentido para a situação que eles estão vivendo. Nem mais, nem menos do que isso. Imagina se eu coloco meia dúzia de bandido fajuto lá no covil da Guilda dos Ladrões. Guilda essa que era sinistrona, dominava a cidade, e aí os personagens facilmente conseguem derrotar eles. Todo o discurso do mundo ser um lugar perigoso acaba se perdendo, fica vão. Agora, ao mesmo tempo, também é tosco e não faz sentido algum se os jogadores estão fazendo compras ali no centro da cidade e de uma hora para outra um exército de elites começa a teleportar do lado deles, soltando raio desintegrador e matando todo mundo. Então é isso, nem muito lá e nem muito cá. E eu já fiz vídeo ensinando a balancear combate, construir cena e até usar o escudo do mestre para poder ajustar alguma discrepância que tenha acontecido no jogo. Mas essa segunda dica agora meio que vai contra essas ideias de fazer ajustes. E ela é focada em deixar que o resultado dos dados crie as consequências das cenas. Desde que os dados sejam rolados e que eles decidam o que acontece. O motivo da gente jogar RPG com dados é porque eles são imprevisíveis. E essa imprevisibilidade é o que torna o jogo emocionante. Se o tempo todo você ficar ajustando os resultados para poder salvar seus jogadores, você está tirando a graça do RPG e levando o jogo para aquela chatice que nunca nada de diferente acontece. Digo mais aí, dependendo do seu estilo de jogo, você pode fazer as rolagens de dados na frente dos seus jogadores, como a gente faz aí em nossas campanhas ao vivo. Todo mundo tá vendo o resultado dos dados e quando esse resultado acaba ceifando a vida de um personagem, ninguém vai culpar o mestre ou desconfiar que ele trapaceou para aquela tragédia acontecer.
Outro aspecto de peso em momentos de morte de personagens é a questão da importância da cena para a história da campanha. A sensação de perder um personagem num encontro aleatório contra lobos aí no meio da floresta é muito diferente de uma morte numa luta final contra o vilão principal. E eu não tô dizendo que os personagens só podem morrer no final da campanha. A ideia aqui é que é menos ruim quando o jogador perde um personagem numa cena significativa, que tem uma repercussão relevante e você, como mestre, pode ajudar nesse aspecto de duas principais maneiras. A primeira delas é gerar expectativa pelos momentos perigosos do jogo. E essa dica é boa independente se algum personagem morre ou não. Sempre que um encontro importante for acontecer, trabalhe aí com o mental dos jogadores. Destaque o quanto esse momento é crucial, o quanto ele significa para a história do mundo. E isso aí pode ser feito de várias maneiras. Os NPCs em volta podem falar sobre esses momentos, a sua descrição da situação pode ter um tom, um peso diferente. Você pode escrever um pouco de como os personagens estão sentindo a tensão do momento, e pode até rolar uma quebra da realidade, né? Com você, como mestre, falando em off para os seus jogadores como esse período da história é importante. Quando o combate vier, seus jogadores estarão muito mais empolgados e vão vibrar com uma vitória, mas também não vão se sentir tão mal se algum personagem morrer, porque eles terão na mente que esse personagem morreu realizando algo grandioso, que esse era um momento muito legal. E isso me leva direto para mais uma dica, que depois da morte de um personagem, tenta fazer o acontecimento reverberar pelo resto da campanha. Porque apesar disso não resolver a tristeza de um jogador, pelo menos ele vai ficar com essa ideia de que a morte do seu personagem ficou marcada para sempre. Os habitantes da cidade aí que foi salva podem fazer uma homenagem pro personagem, pro herói caído. Alguns NPCs podem comentar, mencionar sobre os bons momentos que tiveram com ele. Talvez o confronto em que o personagem morreu tenha sido importante para desestabilizar os planos do vilão, e aí quando os jogadores voltarem a enfrentar esse inimigo, ele vai estar mais fraco por ter perdido a batalha anterior. Coisas assim para o jogador que acabou de perder seu boneco, fique feliz que o resto da campanha vai continuar lembrando desse herói, desse personagem caído. Outra situação que acaba acontecendo por conta da morte de um personagem é que seus amigos queiram se vingar, ou então, dependendo do estilo do jogo, queiram ressuscitar o companheiro caído. Se assim for, dê importância para esse tipo de movimento espontâneo dos jogadores, fornecendo os caminhos e incentivando essa busca. Deixa que eles deem ideia, procurem soluções, tentem ir atrás dos inimigos. Isso é legal não só para o camarada que acabou de morrer, mas para o seu grupo estar ali dentro da história. E beleza, agora deixa eu dar algumas dicas de como você pode tornar esse momento menos doloroso para os jogadores. E também para você, porque apesar desse discurso todo aqui ser preciso matar os personagens para o jogo ser real, na hora que realmente acontece, é um momento muito triste. Eu quase chorei junto da Letícia quando a Aika morreu e tenho experiências de jogadores que ficaram brabos com a morte dos seus personagens. O que obviamente também me deixa triste como mestre. E a primeira ideia é que assim, depois que a morte esteja decretada, dê um momento de fala na cena para o jogador que acabou de perder seu herói. Você pode usar algum recurso na história, um flashback daquele momento específico, ou até mesmo voltar um pouquinho a cena para que o jogador tenha suas últimas palavras, trocar uma ideia ali com o grupo, deixar sua mensagem. Esse último momento é importante para dar voz ao jogador e deixar que ele tire do peito um pouquinho a sua última manifestação, aquele último suspiro do herói. Sempre dá um roleplay maneiro, e em meus jogos eu já tive até declaração de amor sendo feita nessas últimas palavras, e é sempre um momento muito emocionante. Outra coisa que você deve fazer nos seus jogos que deixa essa situação toda menos ruim: avise antecipadamente seus jogadores sobre um encontro perigoso e potencialmente mortal, e deixa que eles escolham se continuam avançando, lutando ou não. É claro que nem sempre dá para fazer isso, mas a ideia é que você possa deixar claro para os jogadores que eles estão entrando numa fria. E se eles tiverem a ideia de fugir, se eles quiserem fugir, vazar dali, permita que eles tenham uma boa chance de fazer isso, se essa for realmente a escolha. Tomando o exemplo do D&D, é um jogo que acaba punindo muito qualquer um que tenta fugir. Então se você está num combate mortal
sinistro e seus jogadores estão com essa ideia, considere sair um pouquinho da regra em si, daquele movimento em si, para deixar seus jogadores vazarem, porque às vezes a dor de fugir de um combate é maior do que perder algum personagem. E aí já é castigo bastante para os seus jogadores que estão entrando numa fria. E aí, mais ou menos nessa mesma linha de comunicação, vai a dica de fazer um foreshadowing sobre os perigos à frente aí para os personagens. É tipo assim, se eles vão enfrentar uma medusa, coloca no meio do caminho para o covil várias estátuas de aventureiros que foram petrificados e perderam suas vidas. Se eles estão investigando um assassino que usa um veneno super perigoso e mortal, deixa que os jogadores vejam antes uma vítima desse veneno. A gente fez isso, por exemplo, lá no Star Wars. Isso ajuda a dar credibilidade para a cena e seus jogadores não vão ficar surpresos e indignados quando algum efeito negativo assim sinistro acontecer com eles e alguém acabar perdendo a vida. Eu gosto de dizer sempre que o combinado não sai caro, então o ideal é que você faça uma sessão zero e informe seus jogadores de que a campanha tem um certo nível de dificuldade e que é possível que os personagens morram. Isso deixa de cara suas intenções no jogo e permite que os jogadores entrem na mesa focados e sabendo das circunstâncias. Se alguém morrer, não pode ter reclamação. E assim, também, se a pessoa não está confortável com esses termos, ela pode se manifestar logo e quem sabe nem participar da campanha. E a última dica é a seguinte, se um personagem morreu, não demora muito para trazer outro boneco para a história e colocar o jogador de volta na campanha. Já é ruim para ele ter perdido o personagem. Pior ainda é ficar o tempo todo, o resto do jogo e às vezes mais 2, 3 sessões, esperando para poder voltar a participar. Eu diria que no máximo na próxima sessão o novo personagem já entra. E se a morte aconteceu no início de um jogo e tem tempo suficiente, por que não colocar o jogador de volta ainda no mesmo dia? Para que ele não perca aí a noite de jogo que ele às vezes reservou para estar com vocês, perdeu o personagem no início e aí vai ficar um tempão aí sem jogar. Então não fique esperando o momento perfeito na história para introduzir um novo integrante no grupo. Mesmo que ele caia meio de paraquedas aí no meio da galera, inventa com o jogador algo que seja minimamente plausível e bora pra frente com o personagem novo. Depois vocês podem aprimorar aí o background, a história, como que ele vai realmente entrar na campanha, mas naquele momento inicial, deixe o jogador jogar com um personagem novo. E eu espero que eu tenha conseguido passar minhas dicas e minhas ideias sem zaralhar muito a cabeça da galera. Obviamente, eu realmente acho que esse é um assunto importante. Como eu falei no início do vídeo, nas nossas campanhas, vários personagens já morreram, mas mesmo assim a galera continua jogando e eu tenho certeza que meus jogadores já sentiram emoções genuínas quando eles vencem um combate, quando eles terminam vitoriosos, porque eles sabem que se eles derem mole, eles vão realmente perder os personagens. Então, quando eles vencem, eles sabem que eles venceram por conta da força deles, que eles mandaram bem, e não porque eu dei mole para o jogador sair vitorioso. O que eu realmente dou mole é pra galera lá do Mercado RPG, nossos parceiros, a melhor loja de RPG do Brasil. Vale a pena você dar uma conferida lá, porque eles têm muito material. O link tá aqui embaixo, tem inclusive um cupom de desconto para você poder aproveitar. No site eles têm muito material, desde miniaturas, tinta para pintar elas, até grid de batalha, conjunto de dados, livros, tem muita coisa no Mercado RPG. Vale a pena você dar uma olhada lá na loja, porque eles têm sempre promoções, a gente anuncia aqui, mas dá uma olhadinha, pega o link, usa o cupom, manda ver, porque a galera do Mercado RPG é sempre confiável, é gente boa pra caramba, vale a pena vocês comprarem lá com eles. Se você gosta desses vídeos aqui do Narrando Como Mestre, considere ser aí apoiador do canal lá no Catarse, R$8 é bem baratinho. Se essas dicas aqui te ajudam, pensa que você pode me ajudar com essa pequena contribuição para eu continuar fazendo esses vídeos cada vez na maior quantidade e na melhor qualidade. Catarse fica aqui embaixo, só clicar e colar lá para poder conhecer o nosso projeto. Eu agradeço vocês um monte por chegarem até aqui no vídeo. Quem quiser deixar algum comentário, a gente vai trocando ideia como eu falei antes. E para vocês não acharem que eu tô de sacanagem, eu vou deixar aqui em cima o vídeo falando sobre comportamento ruim entre mestre e jogador. Dá uma olhada ali para poder complementar esse vídeo daqui e você entender que eu realmente quero trazer uma harmonia para as mesas. É só a gente jogar com consciência e com bom senso. Desse lado aqui eu vou deixar o vídeo do RPG das Antigas, logo depois que a gente entrou num novo arco. São aí 4 episódios, se eu não me engano, e tem um personagem pedalando. Então se você quer ver na prática como isso tudo aconteceu, só clicar aqui. Valeu, meus amigos, vou encerrando esse vídeo. Obrigado mais uma vez, clica aqui pra gente ficar juntinho no YouTube. É tudo nosso. Abraço!